18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. A partir de agora, aqui no 18 horas, muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7, dando sequência na programação da Mix. O 18 horas para você, comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Muito boa noite, Karime. Muito boa noite para você, Manaus, Amazonas, a todos que nos escutam aqui no 18 horas. E para o nosso programa ficar ainda mais sensacional, só com a sua companhia, manda aquela mensagem de texto pra gente, manda o vídeo, a foto, como é que tá a volta para casa nesse momento. Você tá trabalhando? Manda a foto pra gente para o nosso WhatsApp, que é o 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. E, gente, segue a gente nas redes sociais. No @18 horas news. 18 horas. Trânsito. E a gente começa falando com o repórter André Meirelles. André, hoje feriadão, a gente sabe que a volta para casa está tranquila, mas eu quero saber as ocorrências dessa tempestade que atingiu a cidade de Manaus na noite desse domingo. Quais foram os bairros mais atingidos? Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, o maior volume de chuva caiu nos bairros Colônia, Antônio Aleixo, Cidade de Deus, Puraquequara, Santa Luzia e Etelvina. O Disque 190, Disque 199 não parou ali. As equipes da Defesa Civil correram para atender todo mundo ali em tempo real dessa situação que acontecia ontem. O balanço ali das ocorrências da prefeitura é 10 alagamentos, 29 quedas de árvores, 10 pontos de erosão, 8 desabamentos na Zona Sul, 12 destelhamentos, 3 riscos de desabamento, um deslizamento de terra, 2 bueiros danificados, né? Também teve ocorrências do Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros aqui do Amazonas atendeu 45 ocorrências, isso já entre 8 da noite de domingo até 8 da manhã de hoje. Foram 33 quedas e cortes de árvores, 2 destelhamentos, 2 pessoas presas em elevador, 2 buscas e salvamentos, um alagamento, um animal ali que foi socorrido em via pública, um incêndio em rede elétrica, um incêndio em veículo e outros também acionamentos que estiveram aqui pela capital amazonense. O que não faltou ontem foi ocorrência tanto durante e depois dessa chuva que atingiu a capital amazonense, digamos assim, nem chuva, né? Uma tempestade aí que acabou destelhando vários estabelecimentos, casas, vários alagamentos, né? Também fazendo com que várias pessoas ficassem aí nesse prejuízo. Então, a Defesa Civil do Amazonas, inclusive, emitiu aquele aviso de alerta para deslizamentos na Cidade Nova, Cidade de Deus, Mauazinho, Jorge Teixeira e Colônia Antônio Aleixo. As orientações do órgão é que, caso esteja numa situação de risco, pode ligar para a Defesa Civil 199 e até mesmo ao Corpo de Bombeiros, que foi o que aconteceu hoje. Aconteceu desde ontem para hoje, né? As pessoas não aí procuraram, inclusive, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Agora a gente vai falar de trânsito pela capital amazonense. Claro, feriado aqui local, não pode ter trânsito. Não tem trânsito nesse momento. A gente percorreu aqui as principais vias da capital amazonense. Mas é aquele trânsito tranquilo, mas ainda assim segue aquela orientação, né? Para as pessoas que estão retornando para casa, tem que ter cuidado ainda, mesmo se sentindo à vontade para dirigir, porque o trânsito tá tranquilo, tem que ter cuidado aí, porque a gente sabe que tem pessoas que estão dirigindo tudo tranquilo no trânsito, mas a gente sabe que tem condutores aí que não sabe se realmente estão dirigindo dentro dos conformes ali, né? Então, a gente passa nesse momento, para quem também nos acompanha nas redes sociais, pode acompanhar as imagens que a gente passa aqui na rua, que é a Rua Coronel Cirilo Neves, que é essa rua que dá acesso à Ponte Jornalista Felipe Dal, mais conhecida como a Ponte Rio Negro. Por aqui, essa via tá tranquila, hein? A gente também tá se aproximando agora da Ponte Rio Negro para saber aí como é que tá a situação do movimento. Aqui, quando a gente já se aproxima, tem aquele retorno bem na cabeceira da Ponte Rio Negro, o trânsito tá tranquilo por aqui. Também na própria ponte, em ambos os sentidos,
a gente consegue acompanhar um trânsito tranquilo, né, sem ocorrências e também sem congestionamento. Daqui a pouco a gente traz mais informações. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Lembrando que hoje é dia da padroeira, né, da cidade, que é Nossa Senhora da Conceição. Também é padroeira de mais 13 capitais. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o assunto. Agora em Manaus, 6h08. 18 horas. Vamos aos destaques do dia. Denúncia na saúde. Bebê morre por falha em um hospital do governo do Amazonas na cidade de Presidente Figueiredo. Falta de estrutura. No hospital 28 de agosto, chuva deixa a enfermaria alagada. Ingressos para o Festival de Parintins esgotam em menos de 4 horas. Fenômeno climático gerou ventos de 55 km por hora durante a tempestade deste domingo. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora para você sintonizado aqui em 100,7 no 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025. Você está ouvindo 18 horas. Gente, a situação da saúde do estado do Amazonas chegou a um ponto insustentável. Não sei quantas mortes mais precisamos anunciar aqui no programa. Situações de negligência precisamos denunciar aqui para que haja algum tipo de intervenção. A gente sabe que os hospitais de responsabilidade do governo do Amazonas estão em colapso há anos. Nós já entramos na pandemia com os hospitais, com a saúde pública do estado do Amazonas em colapso. Nós noticiamos aqui em 2018, 2019, greve de médicos questionando EPIs, questionando situações para trabalhar, falta de insumos, falta de estrutura. Denunciamos, nós pegamos atas de livros de ocorrência, faltava EPIs, faltavam luvas cirúrgicas adequadas para médicos trabalharem. A gente já entrou na pandemia com o sistema de saúde em colapso, inclusive com pedido de intervenção lá de Brasília, feita em Brasília pelo presidente do Sindicato dos Médicos aqui do estado do Amazonas, o Mário Viana, pedido de intervenção federal na saúde pública do estado. Coisa que não aconteceu, de lá para cá a gente só piorou, mas piorou numa situação a níveis absurdos. Chegamos em 2025 numa realidade insustentável. Agora uma fiscalização no complexo hospitalar da Zona Sul, que inclui o Hospital 28 e o Instituto da Mulher Dona Lindu, confirmou problemas graves na gestão da unidade de terapia intensiva da rede estadual, gente, na UTI. Durante a visita, Karime, o deputado Wilker Barreto, ele questionou a organização social Agir, responsável pela administração do Complexo Sul, sobre a qualificação dos médicos que trabalham nas unidades de terapia intensiva. E a resposta, Karime, é muito alarmante, gente. Segundo o diretor clínico, não existe hoje em dia nenhum tipo de exigência de especialização em medicina intensiva para poder trabalhar nesses setores. Imagina essa situação, gente. Qualquer médico com registro no conselho, ele pode atuar, alegando ali, Karime, que ele está respaldado pelo Conselho Federal de Medicina, Karime. Pois é, um escândalo, Kenneth, um escândalo, porque é preciso sim, existem áreas que precisam sim de especialidade, a pessoa precisa comprovar essa especialidade. Não ter especialização para trabalhar numa UTI é o absurdo do absurdo, é um trabalho que requer experiência e muita responsabilidade. Não é qualquer médico. Como é que uma empresa que administra um hospital, hospitais, um complexo desse tamanho, dessa importância para a cidade de Manaus, não procura contratar profissionais que tenham especialidade, que tenham qualificação para essa função? É uma questão muito grave que está sendo denunciada aqui. A gente está falando aí de uma organização social que já recebeu 3 bilhões de reais do governo Wilson Lima para administrar, para ficar à frente, para ser responsável
por esse complexo hospitalar. Com certeza, Karime. Infelizmente, esse é um dinheiro, Karime, 3 bilhões de reais, é um dinheiro que a população ela não vê se transformando em uma saúde de qualidade para o nosso estado do Amazonas. Em troca, a gente não vê estrutura, medicamentos, nem profissionais qualificados, como no caso da unidade de terapia intensiva. Uma empresa que recebe 3 bilhões de reais não tem a coragem de poder contratar profissionais especializados, gente, nem de oferecer um mínimo de estrutura adequada. Kennedy, não contrata e quando contrata não paga. Trouxemos aqui na semana passada a denúncia que vários funcionários que trabalham para essa terceirizada lá no 28 e no Dona Lindu estão há pelo menos 4 meses sem receber os repasses. E não se sabe por quê. Porque, de acordo lá com as atas e documentos, o governo do estado até está repassando. Mas essa empresa maravilhosa Agir não está fazendo repasse, de acordo com as denúncias que recebemos aqui nos 18 horas. Inclusive, esses profissionais da saúde estão ameaçando greve. Para completar, não é, Kennedy? Só como você falou de estrutura, durante a chuva desse domingo, adivinha o que aconteceu? Inundou o hospital. Recebemos aqui denúncias de alagamento dentro da enfermaria. Quem traz essa denúncia pra gente, mais detalhes e acompanha essa história é a repórter Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite. Então, teve essa fiscalização que o deputado estadual Wilker Barreto fez, tivemos as denúncias, enfim, como é que está agora essa situação lá do Complexo Hospitalar Sul? Nathalie, boa noite. Muito boa noite para você, Karime, boa noite, Kenedson Paes, boa noite aos ouvintes que nos acompanham na noite dessa segunda-feira aqui no programa 18 horas. Karime, é muito grave a situação do Complexo Hospitalar da Zona Sul, porque a gente está falando de vidas e parece que a gente está jogando na loteria. Imagina você precisar, né, de uma unidade de terapia intensiva e você chegar lá e descobrir que o médico que vai tratar do seu familiar é um médico que não tem especialização nenhuma para estar atuando ali naquela função. E vale a gente reforçar que o Conselho Federal de Medicina exige que o médico que atua numa UTI tenha especialização. É proibido por lei. E a gente, mais uma vez, a gente está falando que o governo do Amazonas está infringindo a lei, colocando médicos que não são especializados para estarem atuando dentro das unidades de terapia intensiva no Complexo Hospitalar da Zona Sul. E isso não sou eu que estou dizendo, não é a Karime que está dizendo, foi o próprio diretor clínico, né? O diretor da organização social Agir, que recebeu o deputado estadual Wilker Barreto. E eu quero reforçar aqui que a organização social Agir custa mais de 30 milhões de reais por mês aos cofres públicos. E a gente está falando de uma organização social que não tem nem mesmo um médico intensivista para atender a nossa população. O 28 de agosto, Karime, ele foi por muitos anos o principal pronto-socorro da nossa capital para atender pessoas com traumas, politraumas. Hoje ele já divide alta demanda com o João Lúcio. A maior parte dos acidentes de trânsito, por exemplo, são encaminhados para o João Lúcio. Mas o 28 de agosto foi por muitos anos o hospital de referência aqui da nossa capital. E com certeza é muito triste a gente ver o nosso um dos maiores pronto-socorros e hospitais da nossa capital se transformando num local de completo abandono. Abandono, e eu falo isso porque durante a noite desse domingo, a gente sabe, a cidade toda foi atingida por uma forte chuva. Inclusive, nós recebemos as imagens enviadas aqui para a produção do programa 18 horas. Para quem nos acompanha através das redes sociais, vai poder conferir essas imagens que foram enviadas, que mostram a enfermaria do hospital e pronto-socorro 28 de agosto sendo completamente inundada pela chuva. Eram inúmeras as goteiras, Karime, dentro dessa unidade, inclusive parte do piso ficou alagado. E pasme, além de toda essa situação precária na estrutura, não tinham profissionais para orientar e fazer a remoção dos pacientes para outra enfermaria. Ou seja, as pessoas ficaram ali abandonadas naquela situação, né? No meio das goteiras, no meio do alagamento, e não tinha ninguém ali para tirar as pessoas daquela situação. É uma, como eu estava dizendo anteriormente, é uma situação de abandono e de negligência mesmo.
Agora, voltando para a principal denúncia, que é sobre a falta de especialistas, né, de médicos especialistas em unidades de terapia intensiva, o deputado Wilker Barreto esteve por lá fazendo uma inspeção e aí eles disseram que não existia, não existe lei nenhuma que preconize que um médico que atua na UTI, né, seja um especialista intensivista, mas a gente sabe que na verdade não é bem assim. Inclusive o deputado já foi munido de documentos, confrontou ali o diretor clínico do hospital. Vamos conferir aí um trechinho da fala do deputado estadual Wilker Barreto. Na minha última fiscalização que eu fiz no Hospital 28 de Agosto, gerenciado por essa organização social Agir. O que me preocupa deste vídeo? E assista e entenda. Qualquer médico ele pode estar habilitado na UTI. O diretor clínico da unidade foi categórico em dizer que qualquer médico pode trabalhar na UTI, que bastaria apenas ter um médico responsável. O que eu quero contrapor é desmentir essa fala, porque a própria resolução do Conselho Federal de Medicina, a 2271 de 2020, que eu vou dizer aqui, é clara ao determinar que a UTI deve possuir médico diarista com título de especialista em medicina intensiva ou com comprovação formal na área. Eu pergunto para você, eu sei que é médico, mas um dermatologista, um urologista ou um médico de uma outra área tem capacidade para atuar dentro de uma UTI? 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes do programa 18 horas, é muito grave essa denúncia trazida aí pelo deputado estadual Wilker Barreto, porque a justificativa, Kennedson, presta atenção nesse desdobramento. Eles disseram pra gente, né, a organização social Agir disse que está priorizando a contratação de médicos menos especializados para reduzir os custos dentro do 28 de agosto. Mas aí é muita cara de pau, né, gente? A gente está falando de vidas. A gente está falando de 3 bilhões de reais que já foram pagos com o nosso dinheiro. A gente está falando de 30 milhões de reais por mês. Gente, você pagou 30, você paga, eu pago, você paga 30 milhões de reais por mês para ter acesso à saúde mais lá. De 30. Mais de 30 no 28 de agosto. Me explica, você que precisa do 28 de agosto, recebe em troca um serviço de saúde que valha 30 milhões, mais de 30 milhões de reais por mês? Impossível, né, gente? É fazer a gente otário. Daqui a pouquinho a gente tem até uma matéria falando dessa situação de negligência, mas é muito sensível, Karime, porque a gente está falando de vidas, né? E a gente está falando de pessoas que estão ali, muitas vezes, lutando pelo último suspiro. A gente está falando de pessoas que necessitam de uma unidade de terapia intensiva. E quando o paciente chega lá, ele se depara com um profissional que não é habilitado. Vamos conferir aí mais um trechinho da fala do deputado estadual Wilker Barreto. Na UTI, aquele 1 minuto é decisivo entre a vida e a morte. A experiência conta, gente. Quem é um especialista, quem é um intensivista, se preparou para isso. A medicina tem os seus ramos, tem suas várias áreas. E eu estou alertando que isso aqui é criminoso. Eu já estou, hoje, provocando o Ministério Público para que tome as devidas providências. Estou formalizando ao Estado, o contratante, que assuma a responsabilidade de fazer cumprir o que diz o Conselho Federal de Medicina. Lembrando, não é de graça, é o teu dinheiro. Esse contrato custa 31 milhões de reais por mês. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí mais um trechinho da fala do deputado Wilker Barreto, né? A gente até questionou, Karime, a situação, né, sobre essa gestão. Quem é que fiscaliza? A Secretaria Estadual de Saúde está fiscalizando esse contrato de 31 milhões de reais que é pago por mês para a organização social Agir? Como é que é feita essa linha de contratos? Quais são os critérios técnicos que a organização social precisa cumprir? Afinal de contas, mais uma vez eu volto a frisar, a gente está
está falando de pessoas que estão lutando ali pela sua vida, que estão com a vida por um fio, estão numa unidade de terapia intensiva e estão sendo tratados por dermatologista, por clínico geral. Que não tem especialidade. Eu não tô desmerecendo o CRM desses profissionais, mas a gente está dizendo que não é um profissional habilitado, qualificado para estar ali naquela função. Karime, vale a gente reforçar que o deputado estadual Wilker Barreto já protocolou aí essas denúncias no Ministério Público e a gente espera que nos próximos dias tenhamos uma resposta antes que aconteça uma verdadeira tragédia. É claro que a gente consegue ver, Nathalie, essa participação de um profissional que ele tem apenas o CRM, se ele tivesse, se tivesse um ambiente que fosse adequado para que ele aprendesse com os demais outros médicos que já são especializados na área e que tivesse essa iniciativa para poder formar novos profissionais especializados, seria uma coisa. Lógico, é outro cenário. Só que essa não é a realidade atual. Exatamente. Vai lá e se vira. E aí que fica a situação difícil. E aí a gente percebe que o trato com os pacientes é muito complicado. Eu tive uma experiência pessoal de estar no Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto. A gente viu muitos pacientes para uma quantidade muito pequena de profissionais atuando nessas unidades hospitalares. E a gente vê constantes denúncias acontecendo no Dona Lidu, que é ali do lado, onde médicos permanecem negligenciando os atendimentos, não tem um atendimento especializado. A gente vê, talvez isso possa até ser uma resposta da grande quantidade de morte de crianças no Dona Lindu. Que nós temos trazido por aí. Será que não é isso? E nos próximos dias a situação pode ficar ainda pior, porque esses profissionais, eu tô falando aí, de maqueiros, de técnicos de enfermagem, profissionais de limpeza, eles estão há pelo menos 4 meses sem receber os seus salários. Vale a gente reforçar que a Agir, contratada pela gestão Wilson Lima, é a responsável por gerir todos esses profissionais. A gente viu aí na fala do deputado, 31 milhões de reais não tá dando para contratar profissionais especializados e não tá dando, Kennedson, para pagar o salário desses profissionais que estão ameaçando fazer greve, porque o Natal tá batendo na porta já daqui a 2 semanas. Gente, com 4 meses de salários atrasados, como é que põe comida na mesa, gente? Como é que paga a conta de luz, de água? Como é que paga as coisas pro filho? Como que um pai, a mãe de família conseguem viver com 4 meses de salário atrasado? Alguma coisa está acontecendo. Sobrevive, não vive. Exato, de favor, Alguma coisa está acontecendo e é a respeito também da empresa, dessa terceirizada, dessa organização social Agir. Porque o Wilker Barreto, o deputado estadual, também trouxe pra gente que os repasses estão sendo feitos. Pelo menos nas fontes oficiais, o Wilker Barreto viu, os repasses estão sendo feitos. Alguma coisa está acontecendo porque esse dinheiro não está caindo nem para esse profissional que está trabalhando e nem para a benfeitoria do hospital, que está um caos cheio de goteira, como nós mostramos. Isso revela o quê? Muita negligência. E lá na ponta, o que vai acontecer? A vida das pessoas é que está em jogo. É exatamente isso que aconteceu, Karime. A gente está falando sobre esse caos na saúde do Amazonas, incluindo contratar trabalhadores sem especialização. A gente vai falar agora, infelizmente, de mais um caso, gente, que custou a vida de um pequeno bebê lá em Presidente Figueiredo, município, região metropolitana aqui de Manaus. Ele morreu durante uma cirurgia na maternidade do Hospital Municipal Heraldo Neves Falcão, Karime. Então, Kenneth, daí são várias questões que a gente coloca aqui. Uma delas, afinal, o que pode ter causado a morte específica do pequeno Henrique, Pedro Henrique, de pouco mais de 1 ano de vida, durante uma cirurgia simples, inclusive, no interior do Amazonas. E quem traz os detalhes pra gente agora é a repórter Odineia Araújo. Então, Odineia, boa noite. Houve erro médico, negligência ou falha na estrutura do Hospital Municipal? Conta pra gente, boa noite. O que pode ter causado a morte do bebê foi, segundo a família, uma sequência grave de falhas médicas e estruturais dentro de um hospital público que deveria salvar vidas e não tirá-las. Como vocês disseram, Pedro Henrique, de apenas 1 ano e 7 meses, morreu durante uma cirurgia na maternidade do Hospital Municipal Heraldo Neves Falcão, em Presidente Figueiredo. A mãe da criança, Stephanie Falcão Lima, denuncia que o anestesista aplicou uma dose excessiva de anestesia depois que a sedação inicial não fez efeito e que ainda faltou ventilação correta durante o procedimento. Segundo o relato, o bebê começou a perder oxigenação, piorou rapidamente e ninguém tomou uma atitude imediata. Desesperada, a própria mãe precisou pedir ajuda à equipe para chamar um pediatra.
Quando o médico chegou à sala, a criança já estava em estado gravíssimo. Segundo Stephanie Lima, mãe do bebê morto, documentos apontam que a sala sequer estava preparada para atendimentos pediátricos. Um absurdo que escancara o sucateamento da saúde pública no Amazonas. E aí, naquele momento que eu vi o desespero do médico, ele ligava para monitorar para o meu filho. Eu pedi para a enfermeira do setor chamar o pediatra da unidade. E aí, de imediato, o pediatra começou a agir, começou a pedir medicações, pedir material, e a todo momento não tinha o que ele pedia. Quando ele pediu uma máscara de embudo, meu filho não tinha, e ele começou a questionar a equipe o porquê do despreparo, sendo que eles estavam iniciando o procedimento numa criança. E a todo momento o pediatra questionava a equipe, pedia medicações, as medicações estavam feitas sem ser diluídas, e ele questionava a equipe por que estavam fazendo medicação numa criança sem diluir. Além disso, Stephanie Lima denuncia a insensibilidade do hospital diante de sua dor e a tentativa de calá-la diante do erro médico lhe oferecendo um cargo no hospital. Se alguém, eu acho, naquele momento tivesse falado, vamos levar ele para o ML, porque pode ter sido um erro, pode ter acontecido uma dosagem maior, mas em momento algum alguém chegou. Todo mundo insistiu para que levasse ele para embalsamar, que era o que queriam que fizesse. E aí, quando eu entrei, começaram a perguntar se eu realmente sabia o que tinha acontecido. E aí, todo tempo me dando a proposta de assumir o cargo, né? E que eu precisava assumir para me ver os erros que estavam acontecendo, porque para assumir a gerência de enfermagem ou assumir a maternidade. Após a morte da criança, o anestesista pediu exoneração do cargo e deixou o hospital. A família agora teme que ele fuja do país antes de responder pelo que aconteceu. A Polícia Civil abriu inquérito e o caso está sendo investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A família critica a lentidão das investigações. Em meio a mais uma família que chora a perda de um filho, o Amazonas segue pagando caro pela falta de estrutura e responsabilidade na saúde pública. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Agora, gente, são 18 horas e 28 minutos e aproveitando que a gente está falando sobre saúde, manda pra gente aqui no WhatsApp, nosso WhatsApp é o 994887592. Manda pra gente a nota que você daria para o sistema de saúde do estado do Amazonas. Conta pra gente como é que tá o sistema de saúde que você utiliza regularmente, tá? De 0 a 10, ele mande a sua nota pra gente, porque daí a gente faz esse comparativo, né, Karine? Sem dúvida, e vale também você comentar, tá? Pode falar o que você pensa a respeito da saúde pública aqui do estado do Amazonas. E, gente, a gente quer saber o que você pensa. Pode mandar o áudio, pode mandar um texto, pode mandar fotos. Interage com a gente. Não esquece de seguir nas redes sociais, o @18horas-. 18 horas. O fim de semana foi marcado, Karine, por manifestações importantes aqui no nosso estado do Amazonas. Em Manaus, em Parintins, centenas de pessoas foram às ruas em ato contra os feminicídios, cobrando justiça e também, com certeza, mais proteção para as mulheres. A gente chegou a falar aqui no 18 horas de sexta-feira a respeito dessas manifestações, né? Os protestos fizeram parte do Levante Mulheres Vivas, que mobilizou cidades em pelo menos 20 estados e no Distrito Federal. A repórter Vanessa Lima traz pra gente os detalhes. Então, Vanessa, o que mais chamou a atenção nesses atos e como foi a participação da população? Boa noite. O que marcou os atos desse domingo foi justamente a intensidade da mobilização popular e a forma como a população se engajou. Não apenas para protestar, mas para afirmar que a vida das mulheres precisa ser respeitada e protegida. Em Manaus, os manifestantes se reuniram na Praça do Congresso e mostraram que a luta contra o feminicídio é de todos. Os cartazes e faixas com frases como "basta de feminicídio" e "parem de nos matar" deram o tom da indignação e da urgência. Já em Parintins, o cenário foi em frente à Catedral de Nossa Senhora do Carmo, no centro histórico, onde a população também se mobilizou com muita energia. A organizadora do ato, Anne Moura, comenta que o manifesto é um grito de socorro. Esse ato, ele se soma à mobilização nacional das mulheres vivas, do Levante Mulheres Vivas, e ele é um grito de socorro, um pedido de basta. Os índices de feminicídio e de violência com as mulheres, embora todos os dias apareça no jornal, os últimos dias foi um negócio de causar uma total indignação. Então a gente fica muito feliz, porque é preciso fazer essa mobilização. Sempre nós estamos denunciando, mas fazer um ato com movimento, com organizações, aqui não tem ninguém direcionando. O que a gente quer é um ato
candidato que represente a nossa força, a nossa voz. A participação foi bem diversa e deu ainda mais força ao movimento. Estavam presentes mulheres de diferentes grupos sociais, trabalhadores, estudantes e até representantes da cultura local, como o Boi Garantido. Durante os discursos, o pedido era claro e direto: o fim do feminicídio e de todas as formas de violência de gênero. No manifesto, estava presente a mãe de Deusiane Pinheiro, a soldada da Polícia Militar assassinada por policiais militares em 2017. Antônia Assunção cobrou por políticas públicas efetivas e mais conscientização. O tanto que é importante ter políticas públicas, manifestação como essa, né, para que esses casos não caiam na impunidade. Só existem esses casos bárbaros e cruel porque os assassinos têm certeza da impunidade, que eles vão matar, vão torturar, como fizeram com a Deusiane, torturaram a Deusiane, mataram, e estão tudo solto, não aconteceu nada. O juiz condenou eles, né, mas os outros absolveram eles. Então, é inadmissível que nós estamos no século XXI, onde fala tanto de direito de mulheres, mas esses direitos são violados todos os dias, não são respeitados, né? Com cartazes, vozes unidas e gestos simbólicos de resistência, os atos mostraram que a luta contra o feminicídio não é isolada, mas um chamado que atravessa cidades e mobiliza diferentes setores da sociedade. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Agora escuta essa, Karime. Sabe aqueles ingressos lá pro Festival de Parintins, Karime? Aqueles carésimos. É, esses mesmos. Eles esgotaram em menos de 4 horas, gente. Isso depois de toda essa polêmica na justiça sobre esses aumentos abusivos de preço. Só que a galera não achou caro, isso que eu não. ia falar, a galera tá com grana, né? Tá de boa pra eles. Gente, o aumento... Quem tem que estar preocupado é que não tem dinheiro, né? Pronto, é isso. Porque o aumento para as 3 noites chegou a mais de 240%, né? Bom, o povo que vai saber, o povo comprou, tá comprado, é isso aí. As vendas que começaram pela internet por volta das 9 da manhã desse sábado, dia 6, encerraram pouco antes da 1 da tarde, gente. Foi um sucesso de público. Bom, o repórter o repórter André Meirelles traz pra gente mais detalhes a respeito dessa venda. Boa noite, André. Muito boa noite a todos. Olha, a corrida pela compra começou 9 da manhã desse sábado e quando o relógio batia quase 1 da tarde, já não tinha mais nada. Tudo isso em meio a um imbróglio judicial que ainda não tem final definido. As vendas foram liberadas depois que o desembargador Ayrton Gentil, ele suspendeu uma decisão da 17ª Vara Civil que tinha parado tudo. Com a liberação, a Amazon Best, responsável pela bilheteria, colocou os ingressos no ar e a procura foi avassaladora. Só que o Ministério Público do Amazonas não aceitou essa situação. Ainda na quarta-feira, agora, a gente relembra que o Ministério Público ele entrou com um recurso para tentar barrar de novo as vendas. O órgão diz que falta cumprir exigência legal e garantia de segurança para o consumidor e que só depois disso é que a venda deveria acontecer. Então, a Amazon Best rebateu dizendo que se suspender tudo poderia prejudicar os bois Caprichoso e Garantido em 2026. Mas o MP lembra que os camarotes, que movimentam cerca de 8 milhões de reais, nem foram paralisados. Segundo o órgão, o problema está nos ingressos comuns, onde aumentos abusivos viraram alvo da ação. O Ministério Público pede que o relator volte atrás da decisão que liberou as vendas. E se isso não acontecer, que o caso vá para a 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado. Para o órgão, liberar os ingressos antes da decisão final coloca o consumidor em risco. O TEJAN, por outro lado, disse que manter a suspensão poderia causar dano grave à organização do festival. Por enquanto, tudo que chegou à bilheteria oficial já foi vendido. Foram disponibilizados passaportes para 3 noites e ingressos avulsos em vários setores do Bombódromo. Os preços variam de R$500 a R$4.800 nos lotes de inteira e meia. E tudo simplesmente esgotou. Agora a expectativa é para a decisão judicial que pode mudar todo o jogo. Enquanto isso, quem conseguiu garantir vai para a Arena Azul e Vermelha em 2026. Quem ficou de fora aí
espera a próxima movimentação desse impasse. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora é Manaus, 6h36. Vamos de política. Seguimos com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, vamos lá. O Tribunal de Contas do Amazonas marcou para amanhã, terça-feira agora, a análise das contas do governo referentes a 2023, 2024, de responsabilidade do governador Wilson Lima. O que se espera? Karime, mais uma vez, boa noite para você, boa noite para o meu amigo Kennedson Paes, para todos que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Karime, essa sessão do Tribunal de Contas vem realmente num momento extremamente sensível para o governador Wilson Lima, porque envolve ali 2 exercícios. Eu estou falando daquele momento de transição, quando ele terminou ali o primeiro mandato, né? Foi para 2023, e aí realmente vai ser julgado esses processos relatados aí pelo Josué Neto e o Luiz Fabian. Vale a gente reforçar que esses 2 conselheiros foram nomeados pelo próprio governador, mas eles afirmaram ali que não tem interferência política nesse julgamento de contas, Karime. Acredita. Né? E aí o Tribunal de Contas do Amazonas vai avaliar toda a execução orçamentária, especialmente naquelas áreas que nós denunciamos aqui todos os dias. Eu estou falando aí de saúde, educação e segurança pública, já que são os setores que mais consomem aí recursos que impactam diretamente na vida da população. Além, né? A gente sabe, tem outras questões, como infraestrutura e tudo, mas eu falo desses pontos porque realmente são mais sensíveis. O tribunal vai verificar aí os gastos obrigatórios, se todos eles foram cumpridos, né? E aí, se forem encontradas irregularidades graves, o parecer pode ser de rejeição das contas, o que amplia ali imediatamente o desgaste do governador. A gente sabe que a imagem dele já não está muito legal e com essa rejeição das contas, tudo pode ficar ainda pior com a reprovação, até porque abre margem aí para questionamentos jurídicos. E aí também, né, quando a gente fala do tabuleiro que já está se mexendo para 2026, se ele quer realmente tentar uma vaga para o Senado, ter as contas reprovadas, não vai dar nada bom. Bem, ele ultrapassou o teto de gastos a mais de 96%. E é o governo que mais bateu recordes, quer falar, mas ainda conseguiu, mesmo assim conseguiu empréstimo aprovado por unanimidade, né? Quase que unânime, né? Com a canetada do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Pronto, então a gente não... nada é surpresa, né? Nessa seara. Brasil, né? Kennedson, vamos seguir. A Câmara Municipal de Manaus deve encerrar o ano com um grande acúmulo de projetos sem deliberação. Gente, são 318 ainda sem análise e outros 68 parados na fila. O que essa estagnação, o que esse resultado de trabalho revela sobre os políticos da casa? E eles ainda estão correndo para ficar de férias, né? Exato, gente. Quer dizer, você... 318. 300, você mostrou lá, não fez o dever de casa, fica por isso mesmo. Enfim, conta pra gente. Então, a gente está falando de um acúmulo muito absurdo de trabalho, né? Que contrasta com essa quantidade de matérias produzidas, isso na primeira metade de 2025, porque a Câmara Municipal de Manaus chegou a registrar, gente, 480 proposições entre projetos, decretos e requerimentos. Mas na hora de votar, esse ritmo ele foi outro, porque poucos avanços tiveram durante esse período, poucas matérias foram deliberadas e também muitas ficam só ali pelo caminho. Foi o que aconteceu com esses 318 projetos, que eles vão permanecer parados, e agora esses outros 68, eles até avançam parcialmente, mas ainda não tiveram uma conclusão, ou seja, não adianta de nada. Tem muito vereador que eles são preocupados aí com o Labubu, com o dia do cachorro caramelo, agora com os problemas da nossa cidade, não tem não. Pois é, Nathalie, mas só que eu concordo com o que você falou, realmente essas não são pautas que deveriam ter a atenção dos nossos vereadores municipais de Manaus, mas o que está em questão mesmo é que às vezes a grande maioria acaba decidindo e impede que outros projetos sigam avançando. Isso daí também acaba dificultando esse processo democrático, porque daí se você tem uma maioria que sempre vence, então com certeza um projeto que pode afetar aquela grande maioria, as pessoas não deixam passar. Então a gente tem esse cenário atual. Tapete, né? A gente tem esse cenário atual, onde talvez por isso nós tenhamos muitas proposituras e poucos projetos eles acabam seguindo adiante, porque eles acabam sendo derrubados pelo meio desse processo. Mas o fato é que com o encerramento previsto agora para o dia 10 de dezembro, esse cenário é muito claro. A maior parte das matérias de 2025 vai ficar para 2026. Vão ficar de recuperação, gente. Isso significa
Com certeza uma nova legislatura que vai herdar ali um novo pacote bem pesado de atrasos, e esse passivo ele pode gerar pressão, lentidão, em alguns casos até o atropelo de algumas outras pautas que deveriam ser preferenciais, mas vão acabar sendo atropeladas por algo que já até caducou, já passou do tempo, perdeu o time. E dos 41 vereadores, a grande maioria, Karime, tá de olho numa vaguinha na Assembleia, né? Então, assim, imagina como é que vai ser 2026. Não vai trabalhar, né? Pois é, você imagina os suplentes chegando, pegando um projeto que não tiveram conhecimento, vão ler, não vão ter aquela intimidade. Ou seja, Brasil, os trabalhos executados esse ano, com certeza ano que vem, vão ser descartados. A gente está falando de um governo que vai encerrar com dívidas bilionárias e que as próximas gestões aí que vão... Pagas por mais de 30 anos. Exato. Né, então, nada surpreende. Nathalie, uma nova pesquisa da Datafolha mostra que 54% dos brasileiros consideram justa a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto que 40% discordam. Nesse cenário, como é que fica a direita para as próximas eleições? Como é que você pode avaliar esse resultado? Karime, a direita está estremecida, né, Kennedson Paes? A gente não pode afirmar que a direita apoiou a candidatura do Flávio, porque realmente dividiu opiniões. Eu acho que não era essa a resposta que a galera realmente esperava na última semana. E aí agora, nesse domingo, a Datafolha resolveu fazer uma pesquisa em todo o país que revelou que cerca de 54% dos brasileiros, né, apoiam aí a prisão do Bolsonaro. Outros 40% acharam a medida injusta e 34% dos brasileiros acharam que ele deveria continuar ali em prisão domiciliar. Mas, inclusive, Karime, muita gente também acha que ele não era, né? Ele não deveria estar onde está atualmente. Vale a gente reforçar que o Bolsonaro segue preso na sede da Polícia Federal em Brasília por decisão aí do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aí, na avaliação das pessoas, muita gente acha justa essa que ele seja mantido lá na sede da Polícia Federal, pelo menos 57% dos brasileiros. 30% acha injusta e 13% não souberam ali impactar. Inclusive, eles ouviram também sobre o impacto na imagem dos militares. Afinal de contas, a gente teve muitos militares envolvidos nesse processo, e aí muita gente acha que nada mudou. Pelo menos 57% dos brasileiros continuam avaliando ali os militares da mesma forma. 26% acha que piorou e 12% acredita que isso aí veio para melhorar, Kennedson. Seguindo aí nesse assunto, Kennedson, o senador Flávio Bolsonaro disse que a pré-candidatura dele à presidência em 2026 não é definitiva e pode ser retirada. É exatamente isso. Assim também, né? Como assim, mas eu acho que eles estão avaliando o termômetro. Não foi assim uma unanimidade na direita, não é isso? Não foi uma unanimidade, mas foi uma questão de posição estratégica. A gente está falando sobre política. Então, política é aquele grande xadrez, né? Você movimenta uma peça, mas esperando que o adversário ele também movimente essa outra peça e você indica ele para onde você quer, que é o checkmate. Assim que funciona na política. Talvez essa posição estratégica de Flávio Bolsonaro nem seja em si para poder se tornar presidente da República em 2026, porque isso vai ser muito de acordo com a opinião pública. É o povo que vai decidir no Estado Democrático de Direito. E a gente percebe que essa decisão do Flávio Bolsonaro, ela também pode se tornar uma peça de troca, uma chave de troca que você consiga, nessa posição, nesse cenário atual, você consegue pressionar os demais adversários que fazem parte do centrão, alguns deles, de esquerda. A forma que está sendo construída nesse momento, a candidatura de Flávio Bolsonaro, pode ser uma moeda de troca para poder conseguir a anistia ampla e restrita. Ou seja, todos aqueles acusados do 8 de janeiro, eles receberiam esse perdão do Brasil e aí todos eles voltariam para casa. Essa proposta de anistia, ela está sendo debatida e essa posição de Flávio Bolsonaro à frente dessa principal candidatura, desse principal nome da direita no Brasil, pode mudar caso essa negociação da anistia ela venha a acontecer nos próximos períodos. E, de fato, isso daí não é descartado pelos partidos políticos. E essa candidatura, a gente está falando de alguém que já tem os seus princípios, já tem ali as ideias do que
pode acontecer caso venha exercer a função de presidente da República. Ele disse que quer retomar a gestão de Bolsonaro. Segundo ele, o plano é poder dar continuidade ao que foi feito entre 2019 e 2022, incluindo reformas, o super Ministério da Economia e também a agenda de Paulo Guedes, que segue sendo consultado nos bastidores. Só que tem um detalhe interessante, porque o último levantamento feito pelo Datafolha, repercutido pela Informoney, a gente tem um cenário muito desafiador para o Flávio Bolsonaro. 51% das pessoas que foram entrevistadas disseram que preferiam Lula nessas eleições, votariam em Lula no primeiro turno. E no segundo turno, eles votariam apenas 36% dos entrevistados disseram que votariam em Flávio Bolsonaro. Ou seja, se as eleições elas fossem nesse final de semana, teríamos uma vitória de Lula muito ampla, né? 51% a 36%. Ou seja, vantagem de 15 pontos para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, também tem uma taxa de rejeição que é muito preocupante para ele. 38% dos entrevistados afirmaram que não votariam em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum. Ou seja, pode ter a vontade, pode ter o apoio, o aval do pai, só que muita coisa ainda tem que rolar até chegar ano que vem. E para que isso venha acontecer, com certeza é necessário uma aliança com algum outro algum outro partido nesse meio para poder tentar puxar voto. Pode ser Tarcísio de Freitas, mas por enquanto Tarcísio está calado, em silêncio, sem falar nada. Tá certo. Muito obrigada, Kennethson Paes e Nathalie Moraes. Valeu. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, Dezembro Laranja alerta sobre a prevenção do câncer de pele. É o nosso assunto a instantes. 18 horas. Trânsito. Como hoje o trânsito está tranquilo, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles ainda sobre as ocorrências da chuva do temporal desse domingo, né, André? André, muitos lugares ficaram sem luz e sem água e já vai bater aí 24 horas também sem luz e sem água. Eu sei que a gente recebeu aqui lá no Galileia, por exemplo, na Cidade Nova, vai fazer 24 horas sem luz. Fala pra gente mais a respeito do assunto, André Meirelles. Boa noite. É isso mesmo, Karime, Kennethson, boa noite para vocês, quem nos acompanha aqui na 100.7. É isso mesmo, alguns bairros aqui da capital amazonense estão aí há mais de 12 horas sem energia. Se continuar assim, daqui a pouco completa 24 horas, né? Um exemplo é o conjunto Oswaldo Frota e o Ribeiro Júnior, que falta energia aí na casa das pessoas desde aí durante ou depois da chuva da forte chuva que atingiu aqui a capital amazonense, acontecendo aí na noite desse domingo, né, que durou aí durante toda a madrugada. E assim as pessoas amanheceram, Karime, sem energia, amanheceram aí, muitos comércios também ainda reclamam da situação, porque acabam ficando nesse prejuízo, né? Muitos, inclusive, mandaram denúncias nas redes sociais, pedindo ajuda aí, pois, segundo eles, desde ontem o temporal, os moradores do conjunto Galileia 1 e 2, esses moradores estão sem energia e também, pior, sem fornecimento de água, né? Também não tem água. Isso a gente sabe que muitas das vezes essa falta de água acontece por falta de energia, né? Que para gerar água precisa ali dessa energia. Então tem essa denúncia nesse local. E também a situação que a gente entrou em contato para saber aí com a Amazonas Energia, com a Águas de Manaus, que ainda não tivemos ainda um posicionamento nem da Águas de Manaus e nem também da Amazonas Energia. O que a gente tem é uma atualização de mais ou menos 6 horas atrás, que diz que a Amazonas Energia informa que na noite de ontem a cidade de Manaus e a região metropolitana foram atingidos por esse forte temporal, com aí rajadas de ventos. E, inclusive, a Amazonas Energia citou que a Defesa do Amazônia emitiu esse severo de chuvas intensas durante aí, o último domingo agora para a cidade de Manaus, e foi acionado o plano de contingência com reforço de equipes leves, pesadas, linha viva, poda e comerciais para atendimento do sistema. E segundo a Amazonas Energia, o efetivo teve que ser aumentado mais de 100%, aí de condições mais 35 mobilizados para a recomposição do sistema. Então as chuvas que aconteceram até a madrugada de segunda-feira dificultaram o início dos trabalhos
das equipes da Amazonas Energia que somente puderam atuar com condições climáticas seguras, né? Então, até o momento, isso a gente está falando dessa nota, só para reforçar aqui, uma nota de 6 horas. É uma nota que foi emitida às 6 horas nas redes sociais, mas isso a gente entrou em contato, como eu falei, agora há pouco, mais cedo, a gente entrou em contato com a assessoria da Amazonas Energia, da Águas de Manaus, para saber o retorno. Ainda não tivemos essa resposta, mas a última não tem resposta até o momento da Águas de Manaus e da Amazonas Energia. É essa nota de 6 horas, que diz que cerca de 53% dos clientes afetados já foram normalizados, sendo ainda registrados cerca de 50 mil clientes interrompidos. Então, a gente fala aqui desses dados que eles têm, 50 mil, são aqueles clientes que estão cadastrados, né, que têm um contador e que pagam energia. Então, não conta também outros clientes que, por exemplo, não tem contador em casa e não tem energia. Então, são vários bairros que até agora a gente conseguiu apurar, né, e confirmar que realmente passam aí por essa falta isso. Exato. Então, ou seja, André Meirelles, até agora nós não temos agora 6 horas e 51 minutos. Muito obrigada pelas informações, e nós não temos o posicionamento nesse momento, nem da Águas de Manaus, nem da Amazonas Energia, a respeito dessa situação que aconteceu ontem. Tem bairros que vão completar 24 horas sem água e sem luz por completa falha aí desse sistema operacional, dessa operação de risco que colocaram nas ruas, mas que não foi efetivo, não foi positivo, porque as pessoas continuam até agora, 6 horas e 52 minutos, sem energia e sem água. Muito obrigada, André Meirelles. Agora em Manaus, 6 horas e 52 minutos. 18 horas. Previsão do tempo. Aproveitando que a gente está falando sobre tempo, chuvas aqui na cidade de Manaus, a gente vai ouvir agora a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Boa noite, gente. Boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Depois de um domingo de chuva intensa, né? A segunda-feira trouxe um tempo quente e úmido, aquele clima bem típico aqui da nossa região amazônica. E a previsão para hoje à noite indica céu parcialmente nublado e foco na madrugada, em que pode trazer possibilidade de chuvas moderadas e isoladas para alguns bairros. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 9 de dezembro, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, a terça começa com uma manhã ensolarada, que vai dando espaço a um céu com nuvens carregadas e trazem pancadas de chuva no início da tarde. À noite, promete trazer um céu mais limpo, com poucas nuvens, ventos leves e baixa probabilidade de chuva. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 26 e máxima de 32 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 64 a 95%. Vanessa, segue aqui com a gente, porque realmente essa chuva de domingo foi realmente assustadora, porque além de muito intensa, teve também rajadas de vento, gente, que chegaram a 55 quilômetros por hora, e foi isso, não é? É isso mesmo, Karime. Essa velocidade do vento causou bastante estrago. Telhados arrancados, árvores e muros caídos. Foram mais de 30 chamadas de ocorrências só ontem por causa da chuva e do vento. E esse tipo de fenômeno, ele não é raro nessa época do ano, né? Pois a gente está em transição para a estação chuvosa, que é quando a nossa atmosfera fica mais instável. E as nuvens, chamadas cumulonimbus, típicas de temporais, são essas as responsáveis por essas rajadas de ventos fortes, trovoadas e descargas elétricas. Os dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, mostraram os índices das chuvas e os bairros mais atingidos. Para a gente ter uma ideia, o índice de 25 a 50 milímetros de chuva já indicam chuvas muito fortes a violentas. Ontem, só no bairro Colônia Antônio Aleixo, choveu 78 milímetros. Na Cidade de Deus, choveu 77, junto com o Puraquequara. E no Santa Luzia e Santa Etelvina, choveram entre 60 a 50 milímetros de muita água. Karime, Kennedy, ouvintes. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. A Receita Federal, ela fez um alerta, gente, para algumas falsas cobranças com nome e CPF do contribuinte, e é muito importante que você fique atento, gente. As fraudes, elas costumam ser enviadas pelo WhatsApp, SMS ou e-mail, e é muito parecido, Karine. É igual, Kennedy. As pessoas recebem essa mensagem que sempre são acompanhadas de um link que direciona o usuário a um site que imita total visual daí do portal gov.br.
com brasões, com cores, tudo que você falou é muito igual. E quem explica melhor pra gente a respeito desse golpe, como evitar, o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite, olha, muita atenção. Esse golpe ele chega pelo WhatsApp, SMS ou até mesmo por e-mail, sempre com um link que leva para um site falso, igualzinho ao gov.br. Mesmas cores, mesmo visual e até brasão para parecer oficial. E para enganar ainda mais, os criminosos colocam dados verdadeiros do contribuinte na cobrança falsa. A Receita Federal deixa claro que não envia cobranças por mensagens, links, WhatsApp ou e-mail. Qualquer pendência aparece só no ECAC, que é o Centro Virtual do Contribuinte, acessado pelo site oficial. Um dos sinais mais fortes de fraude é o endereço do site. Se não for gov.br, então tem que descartar na hora. As mensagens também apelam para pressão aí com frases do tipo pague em minutos, último aviso, bloqueio do CPF ou até mesmo descontos se pagar agora. Segundo a Receita, isso é típico de golpe para fazer a pessoa pagar sem checar. Então, o mais preocupante é que esse tipo de fraude usa dados reais de pessoas, informações que, segundo o fisco, costumam vir de vazamentos ilegais em grandes bases de dados. Então, a orientação é clara: não clicar em nenhum link enviado por terceiros, consultar pendências somente pelo ECAC no site oficial, desconfiar de pressão, ameaça ou promessa de desconto imediato. E, em caso de dúvida, buscar diretamente os canais oficiais da Receita. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E agora, Karime, um alerta importante sobre a saúde. Dezembro Laranja chama a atenção para a prevenção do câncer de pele, que representa 33% de todos os casos de câncer no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. E aqui no estado do Amazonas, a Fundação Alfredo da Mata está intensificando as cirurgias dermatológicas ao longo de todo o mês, como parte da campanha. Vanessa Lima explica melhor pra gente. Boa noite, Vanessa. Karime, Kennedson e ouvintes, a Secretaria de Saúde do Amazonas, durante o Dezembro Laranja, está promovendo mutirões de cirurgias dermatológicas da Fundação Alfredo da Mata. A ideia é simples e muito necessária: aproveitar os fins de semana para ampliar a quantidade de pacientes atendidos e reduzir a fila de espera. No último domingo, por exemplo, foram 66 operações realizadas de uma vez só. E não é qualquer cirurgia, não. A grande maioria, cerca de 90% dos casos, foi para a retirada de lesões cancerígenas de pele, ou seja, procedimentos diretamente voltados para combater o câncer de pele. A médica dermatologista Isabelle Figueiredo explica como funciona o diagnóstico da doença. Quando a gente identifica uma lesão suspeita de câncer de pele, a gente geralmente faz uma biópsia para confirmar o diagnóstico. E a partir desse resultado, a gente passa para o tratamento do paciente, que é feito através da cirurgia dermatológica. Então, a gente opera essa lesão, retira a região comprometida e, através disso, garante a cura do paciente. Esse reforço funciona como uma espécie de força-tarefa. Os pacientes que já têm diagnóstico confirmado são chamados pela equipe do centro cirúrgico, recebem todas as orientações pré-operatórias e entram na programação especial dos mutirões. As datas já estão definidas, nos dias 14 e 20 de dezembro, e a expectativa é atender o máximo possível de pessoas nesse período. O bacana é que tudo isso acontece dentro da campanha Dezembro Laranja, que não se limita só a conscientizar sobre os riscos da exposição solar, mas também coloca a mão na massa para garantir que quem precisa de tratamento o receba logo. E como comenta a dermatologista, se você tem algum sinal na pele que incomoda e não cicatriza, você precisa fazer um exame como a biópsia. São aqueles cascões que sempre criam na pele, o cascão cai, volta a aparecer, ou então se você tem uma feridinha que nunca cicatriza, sangra, dói, coça, lhe incomoda, essas lesões merecem uma avaliação especializada. Além disso, a gente tem aquelas pintas pretinhas, acastanhadas, que também podem mudar de cor ao longo da vida, crescer e se tornar um pouco irregulares. Então, se você tem alguma dessas lesões, você merece uma avaliação especializada. O
reforço nos atendimentos está funcionando como um mutirão bem organizado, com foco total na retirada de lesões cancerígenas e na redução da fila de espera. É uma ação prática que mostra que o Dezembro Laranja é cuidado real e está acontecendo agora. Volto com vocês. 18 horas. Esporte. Falando agora de esporte aqui no 18 horas, meu povo, porque o domingão foi de muitas emoções no futebol brasileiro, mas a gente começa e vamos dar continuidade nesse assunto, que foi lá na Vila Belmiro, meu povo, porque teve festa, homenagem e também bola na rede. Neymar, o eterno menino da Vila, foi homenageado por ele ter feito 150 gols com a camisa do Santos, Karime. E o Santos também fez bonito em campo, venceu o Cruzeiro por 3-0, garantiu a permanência na Série A em 2026 e ainda conquistou uma vaga na Sul-Americana, gente. O time fecha o Brasileirão na 12ª posição, escapando do rebaixamento com autoridade. Tá certo, Karime. Amanhã com certeza tem mais ou a gente segue aqui falando, Karime? Segue mais um. Ainda dá tempo, Quem também Vamos lá. respirou aí. Quem também respirou aliviado com certeza foi o Vitória, porque o time baiano entrou na última rodada com sérios riscos de queda, gente, mas venceu o São Paulo por 1-0. O gol foi marcado por Gabriel Baralhas. Já na segunda etapa chegou aos 45 pontos e terminou o Brasileirão em 15º lugar. Galera, por hoje é só, amanhã tem mais. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Milhares de mulheres foram às ruas nesse domingo em todo o país para protestar contra o aumento dos casos de feminicídio e outras formas de violência contra elas. Em Manaus, as manifestantes se concentraram na Praça do Congresso. Cartazes gritavam: basta de feminicídio e parem de nos matar. Segundo o Ministério das Mulheres, em 2025, o Brasil já registrou mais de 1.180 feminicídios e quase 3.000 atendimentos diários feitos pelo Disque 180. Os casos de feminicídio aumentaram 26% no Amazonas entre os anos de 2023 e 2024, segundo o Anuário de Segurança Pública. Esse ano, o Ministério Público do Estado recomendou ao governo do Amazonas que assegure o funcionamento ininterrupto das delegacias especializadas em crime contra a mulher em Manaus. Também orientou o Estado a adotar medidas administrativas para viabilizar a implantação de delegacias da mulher nos municípios do interior. Dados do Ministério da Justiça e da Segurança Pública mostram que 80,4% das unidades no país não têm atendimento 24 horas. Vale lembrar que uma lei sancionada em 2023 determina que todas as delegacias especializadas de atendimento à mulher tenham funcionamento 24 horas. Implantar cada vez mais medidas de proteção às mulheres contra os criminosos é dever das autoridades. E diante do aumento estrondoso dos casos de feminicídio, toda a sociedade deve cobrar ações das autoridades. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedson Paz. Muito boa noite, Karime. Boa noite a todos vocês que acompanharam aqui o 18 horas. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Até amanhã. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.